Amém, irmãos? Hoje, com essa voz do Padre Donald, será um pouco mais difícil, mas eu convido você a abrir lá em 2 Reis 5. Segunda Reis 5. E eu vou pedir para que o pastor Júnior lê aqui o 2 Reis 5, do 1 ao 16. Vai economizar a minha voz. Amém, irmãos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor era vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Verso 6. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Ouvido, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Muito mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitassem, porém ele recusou. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é viva, Senhor. Desde o Antigo Testamento, do Novo, quando ela é pregada corretamente, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor salva pessoas e o Senhor edifica os teus servos, Pai. Que nessa manhã isso aconteça, que o seu povo venha a ser edificado, muitos outros venham a ser despertados para o louvor do teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Será que vocês estão me ouvindo bem? Aqui não tem muito retorno para mim, mas tá bom. Está ouvindo? Tá. Irmãos, aqui é quando Eliseu já se tornou mais. Aqui está ó, tá vendo o barulho? O barulho dele. Melhor não, senão. Então o barulhão vai atrapalhar. Então, obrigado, Paulo. Então, meus irmãos, Eliseu se tornara um profeta. E aqui é a história de um homem chamado Naamã. Só para você entender, é meio óbvio na história, Naamã não era israelita. Naamã era sírio. Então nós estamos diante aqui da história de um homem ímpio. Essa é a história. Um homem ímpio que fica sabendo que o rei de Israel, o Deus de Israel, podia fazer milagres. Que havia um profeta lá que podia fazer ainda milagres. Nós olhando para a história de Naamã, irmãos, nós podemos olhar e ver que muitas vezes nós achamos que grandes homens não têm defeitos. Mas o melhor de nós tem dificuldade. O melhor dos homens tem luta. Outra coisa que pode nos saltar aos olhos, nós muitas vezes, de maneira arrogante, achamos que não tem grandes homens que não sejam cristãos. Aqui a Bíblia vai chamar de grande homem um homem que não é cristão. Ele não é salvo, ok. Até aqui ele não é salvo. Mas aqui nós podemos ver a questão da criação. Né? A imagem de Deus no homem é visível. Mesmo um homem ímpio era um grande homem. Naamã, na história, você vai vendo que você está diante de um bom homem. Humanamente falando, sim, diante de Deus todos somos pecadores. Mas diante de nós, a história de Naamã, nós estamos diante de um grande homem. E você vai ver, nessa breve passagem, sinais desse grande homem. E, então, a ideia aqui, irmão, é essa, de que o melhor de nós, o melhor dos homens, ele precisa tanto da graça quanto o pior de nós. Ele pode tentar esconder, ele pode tentar fingir, porque é o mundo que nós vivemos, principalmente falando aí do mundo das redes sociais, irmãos. Nós queremos vender uma imagem de que nossa vida é perfeita às vezes. Por exemplo, vamos lá, alguém começa a falar até de maneira bíblica sobre família. É muito rápido que a pessoa se torne um fariseu, irmão. Ela começa a querer demonstrar que a família dela não tem defeito. Que você está diante da melhor esposa do século. Aquela mulher acorda às 4 da manhã, sorrindo, cantando, faz o café, acorda os filhos dançando e louvando a Deus. Às 6h20 vai para a academia, malha 1 hora, volta, limpa a casa, plena, vai trabalhar. Você entendeu? O homem, nossa, o cara é perfeito. Aquilo que não existe. E muitos são enganados por isso. Porque nós estamos no momento de se vender. A pessoa, para ganhar, vamos dizer assim, relevância, confiança, credibilidade, ela mente descaradamente. Ela não mostra defeito, em hipótese nenhuma. Irmãos, quem aqui tem mais do que 3 anos de casado? Quem aqui tem mais de 3 anos de casado? Então você já devia saber que tudo isso aí é mentira. Deixa de ser tolo. Quem se vende como perfeito
é um canalha ou um mentiroso. Não existe essa perfeição, irmão. Aí, já vou exortar as mulheres. Vocês criam isso na sua cabeça e cobram de nós. Olha, você não faz aquilo. Não faço, não fiz e não vou fazer. É impossível certos padrões. Vai destruir seu casamento. Você vai ter uma expectativa irreal que ninguém pode suprir. Os homens, a mesma coisa. No dia de dificuldade, você não pode ficar assim, reclamação demais, você acha que vai resolver o quê? Bom, todos nós temos dias ruins. E às vezes temos dias que são pior que ruim. São pavorosos. Ninguém é perfeito o tempo inteiro. Ninguém é perfeito nunca. Mas há dias piores do que os outros. Mas se acreditarmos nessas coisas, nesses assuntos, nessas mentiras de perfeição, vamos esperar coisas que as pessoas não têm para dar. Você coloca uma expectativa do seu filho, que ele não vai errar. Não, meu filho nunca vai fazer tal coisa. Você colocou uma expectativa irreal. Ele vai falhar. Então, cuidado com isso. O melhor de nós erra e falha. Imagine o pior de nós. Imagine quem está na média. Isso até as crianças já aprendem, até nos filmes de heróis. Todo herói tem o quê? O seu vilão, não tem? O Superman que não tinha vilão mais, porque foram fazendo ele tão forte, tão forte, tão forte, que tiveram que criar para ficar legal de novo a Kryptonita. Que era impossível qualquer pessoa concorrer com ele. Se você for, como meu herói favorito é o Superman, se você for olhar, houve uma época que se perdeu o interesse. Porque ele carregava o mundo com o dedo, ele vencia tudo. Então, acabou. O herói que vinha explodindo era o Homem-Aranha, que era um adolescente, meio tonto, que fazia umas coisas muito bacanas. Foi quando criaram a Kryptonita para assim, o Superman é vulnerável. Para ele voltar a ter relevância. Então, irmãos, essa é uma realidade que você tinha que ensinar para os seus filhos. Toda fachada de perfeição é farisaísmo nojento. Ninguém cumpre aquilo. Essa é uma realidade. E aqui, começamos no verso 1. Olha o que diz o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era o quê? A Bíblia elogia ele. Bom, por que nós temos uma cultura tão pequena brasileira que o elogio é quase um erro? Nós evitamos de elogiar pessoas que merecem elogios. Porque para nós, parecer sábio é sempre ter uma crítica em relação ao outro. Quanto mais o brasileiro critica, mais esperto ele acha que ele é. Você vai pensar assim, pastor, mas muita gente bajula e não elogia. Bajulação é outra coisa, é pecaminoso. Agora, irmão, a própria Bíblia está elogiando o ímpio. E você, esposa, não consegue elogiar esse marido. Você, marido, não consegue elogiar a esposa. Vamos lá para mais uma exortação às mulheres. Hoje eu estou afiado com as mulheres, irmão. Por que vocês têm tanta dificuldade de elogiar sem terminar com mais? Olha, você está indo tão bem, você melhorou. Mas precisa melhorar isso, isso, isso. A mulher tem na cabeça que se ela só elogiar, o marido vai piorar. Então ela faz o elogio e termina com 3 críticas. E ela acha que arrasou, hein? Tipo, elogia, mas aprenda a elogiar o marido de vocês. Homens,
Se vocês não aprenderam ainda a elogiar a esposa de vocês estão pecando. Sério isso, mano. O elogio aos filhos, sempre verdadeiro, nunca minta. Nunca faça um elogio. Eu sou mais ou menos assim, irmão. O filho meu chega com um desenho para mim, que para a idade dele é ruim. Eu não falo, nossa, que obra de arte. Temos um Van Gogh aqui. Tem pai que acha que elogia isso. Eu falo, tá bom, né? Agora, quando é bom, é bom. Aquilo que seu filho é bom, elogie. A Bíblia ensina isso. Não seja só um crítico. Critique também quando é necessário. Mas separe os elogios das críticas. Se você não vê nada bom no seu marido cristão, na sua esposa, nos seus filhos, Deus me livre. Entende? Então, continuando. Era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Resumindo, todas as pessoas o tinham como um grande homem. Porque por ele o Senhor deu vitória ao Sírio. A Síria. Olha que interessante. O escritor aqui de 2 Reis, ele dizia que a vitória do inimigo era dada por quem? O Sírio era inimigo de Israel. Certo? Ele era comandante do exército inimigo. E ele diz que Deus usava o ímpio. Se Deus quiser usar o ímpio, irmão, ele o faz. Ninguém escapa da mão dele. O grande feito de um homem ímpio é dádiva de Deus também. Por isso que você pode elogiar. Você está vendo? Mesmo naquele que não reconhece o Senhor, a mão divina. Por fim diz, ele era herói de guerra. Nós não temos esse costume no Brasil. Mas herói de guerra, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, são tratados de maneira diferente. Eles recebem medalhas, a quem recebe medalha. Mas você sabe falar, um herói de guerra brasileiro? Você não sabe, nem eu. O americano sabe, o inglês sabe. Que eles são tratados como heróis, como gente diferenciada. E esse é o nome. Então ele era tido em grande conceito. O autor admite que Deus usava ele, todos o admiravam. Só que olha o final. Porém, leproso. Irmão, essa é a biografia de todos nós. Qual que é a sua maior qualidade? Vocês vão falar, são humilde, né? Eu não tenho qualidade. Tem sim. Qual que é a sua maior qualidade? Eu podia estar falando de qualquer um de nós aqui. Olha, fulano é bom pai, ou o Edson, bom pai, trabalhador, entende muito de teologia, ama a Deus, tudo isso é verdadeiro, eu acho isso para Edson. Mas todos nós terminamos assim. Porém, leproso, porém pecadores. Ninguém escapa dessa realidade. Não estou falando que lepra é pecado aqui. Estou querendo dizer que a doença do homem, qual que é o problema do homem, irmão? Qual que é a doença do homem? Que ninguém consegue curar. O pecado. O que nos une, uma das coisas que nos une é o pecado. Todos nós pecamos. O melhor de nós, a quem nós pudéssemos dar mais elogios, íamos ter que terminar dizendo, pecador. Pense em alguém que se admira que não é cristão. Seja vivo ou já falecido. Um grande homem. Ele pode ter muitas coisas boas, mas ele tinha dificuldades. Ele tinha dilemas, pecado, medos, terrores. Por que hoje em dia os jogadores de futebol, os famosos, são mais atacados que outrora?
Porque por causa das redes sociais, a gente fica sabendo dos erros deles. Antigamente havia um afastamento muito grande. Se a televisão não trouxesse uma notícia ruim, você não ficava sabendo. Agora não. Alguém filma, acabou. E essa é uma realidade sobre todos nós. Irmão. Quem é a pessoa que você mais gosta de criticar hoje no mundo? Será que se eu te gravasse a semana inteira, eu não teria alguma coisa que você disse que eu pudesse te cancelar na internet? Eu é certeza que você pode fazer isso. Meus filhos, inclusive, fazem pergunta para me irritar, para que eu fale algum absurdo. Esses dias, só para te contar uma, minha filha chegou em mim e falou assim: pai, você já se sentiu atraído pelo sexo oposto? Era uma pergunta óbvia. Sim. Eu fiquei tão irritado, irmão. Você tá maluca? Que pergunta idiota, menina. Que não sei o quê. Depois que eu dei uma sermão, ela falou assim, pai, quem é seu sexo oposto? Eu falei, sai do meu quarto. Eles têm esse prazer de me irritar. Todos nós, irmão. A criação, você tem que olhar a criação. Há bons homens com a imagem de Deus, mesmo não sendo cristãos. Agora a queda. O melhor dos homens são pecadores, sejam eles cristãos ou não. A diferença é que o cristão está com o seu pecado perdoado e está sendo transformado. Fora isso, o pecado nos une. É uma realidade, irmão. Nós caímos. Você tem medos, temores, dramas. Você tem mágoas que são diferentes das minhas. É muito fácil olhar para você e pensar algo, mas eu não vivi o que você viveu. E vice-versa. E às vezes, nós admitimos, eu já falei tal coisa, eu já devia ter vencido, mas não venci. Eu admito, mas eu ainda tenho certos dilemas. É um fato. Você tem, irmão. Agora, quando, olha que bem para mim, quando nós vamos crescer como igreja cristã e vamos ter liberdade de um irmão abrir o coração, não vamos para todo mundo, tá? Para o outro, quando necessário, sem medo de ser fuzilado, sem medo de vazarem a sua vida. Eu pastoreava em Marília. Um jovem me procurou e falou, pastor, o senhor tem algum dia da semana que a gente pode conversar? Ah, marcamos. No dia da semana ele foi em casa, pastor, a gente pode conversar só nós dois reservado? Podemos. Sentamos num canto e ele falou, pastor, eu vou confessar para o senhor. Eu tenho desejos homossexuais. Eu não faço, eu não quero, mas eu nunca admiti, porque eu tenho vergonha do que vocês vão fazer comigo se eu admitisse. Até hoje, nenhum integrante da minha família sabe quem é esse jovem, porque ele pediu sigilo. Quando eu vim embora, ele foi lá e me falou, um dia eu te contei aquilo, e o senhor nunca contou a ninguém, e continuou me tratando do mesmo jeito. Por isso que eu te amo. Bom, nós precisamos de cristianismo de verdade, irmão. Aonde quando um de nós falharmos, mesmo em algo horroroso, que você tenha que dizer é pecado, mas podemos falar isso com amor, estendendo a mão, chamando o irmão ao arrependimento. Não estou falando de apoiar o pecado. Eu estou falando de dar liberdade para que o irmão possa confessar, possa se arrepender. Eu já tive um irmão que me procurou e falou, pastor, eu tenho uma mulher no serviço dando em cima de mim. Eu não quero nada, mas eu estou sendo tentado. O senhor pode orar comigo? O senhor pode me perguntar todo dia como é que está indo isso para que eu seja livre disso? Posso. Uma hora passou, resolveu. Ele venceu isso.
Ninguém ficou sabendo. Agora, será que é só comigo que as pessoas não podem fazer isso? Não, irmão. Nós precisamos criar um ambiente onde as nossas... Não estou dizendo de apoio ao pecado, irmão. Não entenda isso errado. Mas que nós possamos confessar ao outro. Não confessar ao outro. Pedir ajuda e oração. Olha, eu tenho dificuldade aqui. Você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Você tem dificuldades. Feliz é aquele que tem a mulher que tem um marido que você pode fazer isso, uma amiga, o homem que tem uma esposa que pode fazer isso, um amigo. Feliz é essa pessoa. Aonde o mundo não vai cair nas suas costas, porque você está confessando o pecado. Precisamos olhar para isso, irmão, e olhar para nós. E aí acontece algo incrível. Verso 2. Os sírios tinham sequestrado uma menina judia. E ela vivia como empregada escrava lá na casa do grande comandante. E o que aconteceu? Verso 3. No verso 3, a menina diz à senhora da casa: tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. O que essa menina faz, irmão? Ela diz o quê? Uma adolescente. Ela diz o quê? Eu não tenho a solução, mas eu sei quem tem. Eu não posso curar, mas eu sei quem pode. Irmão, toda a pregação do evangelho genuína é dizer: eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Nós temos o profeta perfeito, que não é Eliseu, que é Jesus Cristo. Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos, não é para falar sobre nós, irmão. É para falarmos, eu conheço alguém. E esse alguém não é o pastor da igreja, não é o seu pregador favorito. Esse alguém é Jesus Cristo. Essa é a pregação do evangelho. Pregação, nós chamamos de expositiva, não é um estudo. É apontar para Jesus Cristo o tempo inteiro. É esse o homem. Eu conheço quem pode. É admitir, eu não posso. Você tem a solução para o drama dos outros? Às vezes você acha que tem. Às vezes vê o irmão desabafar com você, chorar, e você nem escuta, porque eu já fiz isso. Você já está pensando na opinião que você vai dar. Isso é um erro. Alguém vai dizer, nós só devíamos escutar, nada mais. Também está errado. Nós devíamos escutar e levar a pessoa a confiar mais em Cristo. Uma vez em Marília tinha um jovem com muita dificuldade em uma determinada área, e ele me procurou no final do culto indignado com o líder dele. Pastor, eu estou indignado com o Marley, meu líder, não ajuda em nada, reclamou, falando, o que ele fez? Eu estou com um problema. Eu fui me aconselhar com ele. Você não sabe o que ele me disse. O que ele disse? Irmão, você tem que parar de olhar para você e olhar mais para Jesus, confiar em Jesus. Falei, e aí? Isso é conselho que se dê? Falei, mas esse é o único conselho. Bom, não, mas eu queria que ele me desse uma solução. Esse é o problema, irmão. Às vezes nós queremos solução. E a outra pessoa, e eu me coloco no lugar dessa pessoa, não tem o que dar. Tem coisa que está fora do nosso alcance, sim ou não? O que eu faço, pastor? Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você fala, vamos orar. Aí o irmão fala, só isso?
Eu não sei, irmão. O problema é quem finge que sabe de tudo, te dá um monte de conselho que você segue, e aí você está mal e quer culpar o outro ainda. Você colocou sua vida na mão de outra pessoa, não na do Senhor. Tem um pastor americano que ele falou assim que o melhor professor do seminário dele era o seguinte: diziam que ia ter um professor lá que era o melhor, o seminário pastoral. Toda vez que esse professor entrava na sala, ele olhava para alguém e falava, fica de pé. Aí o irmão ficava de pé, eu já contei essa história. E ele falava assim para o seminarista, repete assim comigo, eu não sou Deus. Está animada. E ele falava, eu não sou Deus. Falava, pode sentar. Ele começava a aula. Segundo dia de aula dele, eu não sou Deus. Pedia para um, repetia, pode sentar. Terceiro dia, quarto, uma semana fazendo isso. Aí um dia ele chegou para dar aula. Rapaz, falou, professor, não leve a mal não. Mas por que você faz isso e não explica? Ele falou, até que enfim, alguém perguntou. A melhor coisa que eu posso ensinar, se você um dia vai ser um pastor, que você não é Deus e você não tem a solução. A sua única função é apontar para quem tem a solução. Eu queria ter estudado com esse camarada. Bom, o primeiro seminário que eu fiz foi horrível. O que me ensinaram era que eu tinha que resolver todos os problemas alheios. Eu entrei em depressão, irmão, porque eu não dava conta com o pastor. Pastor Júnior sabe disso. A pessoa quer que você saiba se ela investe em Bitcoin ou em tesouro direto. É ou não é? Se ele compra o carro tal ou não sei o quê. Se ele aluga uma casa ali ou acolá. Se ele compra uma casa ou financia. Eu sou pastor, eu não sei. Não sei. Só que eu de tão burro, irmão, eu ia lá estudar. Eu falava, acho que Bitcoin é melhor. Até que um dia eu falei, não, parei, mano, parei. O cara falava, pastor, eu falei, não sei. Eu caso com essa, que eu não sei. Irmão, quem veio da igreja que nós éramos, você sabe, chegamos no ponto que o camarada vinha com a namorada e falava, pastor, a palavra é sua, caso com ela ou não. Um dia eu estava em Mauá, veio um cara puxando a menina pelo braço, falou, pastor, preciso falar com o senhor. Pode falar. Tá vendo ela? Minha noiva. Falei, bem, não conhecia a menina. E o cara tinha conversado uma vez pela internet. O senhor é homem de Deus. Devo casar com ela ou não? Falei, filho, ó, eu sou casado. Meu problema está resolvido. Você que se vire. Mas eu já tinha aprendido. Você passou por isso, sim ou não? Não. É sua vez de sofrer. Eu já sofri. Mas por quê? O erro era meu. Nós queremos dar resposta para aquilo que não temos coragem de dizer. Eu não sei. Pastor, por que Deus fez? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus levou meu pai quando pequeno? O pastor quer explicar quando ele devia falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que ele é soberano. Sei. Eu sei porque ele fez isso. Não sei. Não sei. Você não tem a resposta para as coisas. Essa menina nos ensina, irmão. Ela não falou, ó, vem aqui em mim, que eu resolvo, eu sei como é que é. Ela falou, ó, eu conheço alguém. Essa é a sua função como cristão. Quando te perguntarem algo, fala, eu conheço alguém. E não é o Darcio, tá? E nem seu pregador favorito. Você tem que apontar para Jesus, mano. Todas as pessoas que você conhece precisam de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa. E os crentes, pastor, precisam ser lembrados que eles têm um Redentor. Que eles precisam confiar. Mesmo nos dias mais escuros da vida. E se apegar a isso.
E eles terão segurança. E quando alguém disser que vai orar por vocês, ele devia se alegrar e não achar que é pouco. Ele continua. Naamã, irmão, começa a história que Naamã é um bom homem. O que ele faz? Ele ouve aquilo e vai pedir autorização para o rei para ir para Israel. Bom, ele ouve um comandante de guerra, ouve a opinião de um adolescente. E ele fala, eu vou lá. Ele vence o orgulho, sim ou não? Bom, às vezes qualquer pessoa vem dar conselho para a gente e fala, quem é você para dar conselho? Ele não agiu assim. Falou, existe um lugar aonde? Israel, Samaria, tá bom, vou pegar carta com o rei, porque ele não podia entrar lá de qualquer jeito. E eu acho uma coisa bem interessante, irmão, para ser sincero. E eu vejo muita honra na vida desse homem. Ele avisa o rei dele que ele vai. Ele não vai disfarçado. Se você olhar na Bíblia, muitos homens vão a lugares disfarçados. Para ninguém saber que um poderoso está pedindo ajuda para um profeta. Esse homem não faz isso. Ele vai com os cavalos de guerra. Ele vai já com um presente para dar. Bom, dizem, transformado a riqueza que ele levou para pagar. Em dinheiro hoje, daria mais de 100 milhões de dólares. Ele pegou toda a sua riqueza e falou, vamos lá. Se existe uma solução, eu dou tudo que for necessário. E ele vai. E aí acontece algo chocante, né? Ele chega em Israel, dá a carta para o rei. E o rei é como nós, irmão, Israel. Ele não entende, mas já fica com medo. O que o rei entende quando chega a carta? Para curar. O rei não se recorda que havia um grande profeta. Olha que coisa difícil no texto, irmão. Uma menina de 12 anos, 12 não, desculpa, uma adolescente, escrava em outra nação, ainda lembra do profeta. O rei não lembra do profeta. O rei de Israel não lembra. A resposta dele é o quê? Ele rasga a roupa e diz o quê? Acaso sou Deus? Para ter poder de tirar a vida ou dá-la? Para que te envia a mim um homem com lepra? É para você entrar em guerra comigo. O rei entendeu o quê? Você me mandou ele. Havia um acordo de paz. Você me mandou ele para eu não conseguir fazer. E aí você poder declarar guerra contra mim. Não tinha nada disso. Mas o rei, como eu e você, já pensou o pior de tudo. Por quê? Porque uma garotinha lembrava do profeta, mas o rei não lembra do profeta. Outra coisa que você aprende aqui, irmão, que o Estado burocrático, não tem soluções para as coisas mais essenciais da vida. E nós temos um mal de brasileiro de queremos que tudo o Estado resolva. Aí está aí, com o maior imposto do mundo, nos roubando todo dia. Nós achando que o Estado vai resolver. Resolve. É verdade, irmão. Há coisas que uma garotinha pode ajudar alguém. E o Estado, o rei, o presidente, não tem nada a fazer. Porque ele não cria no profeta. É melhor, nesse dia, irmão, era melhor ser amiga da garotinha ou do rei de Israel. Nós confiamos muito, irmão, em poder político. E pouco no poder de Deus. Nós esperamos que, porque conhecemos algumas pessoas, alguém pode resolver o nosso problema. Mas quando o problema é de verdade, há coisas, irmão, que não há nada que um homem, ser, possa fazer. O problema é que você acredita que se as escolas fossem melhores, o mundo seria que nem
os livrinhos do Testemunho de Jeová. Todo mundo feliz. Eu lembro que eu morava em Marília ainda, quando eu estava conversando com uma pessoa, era uma mulher, esposa de um amigo meu, em casa, e ela falando que o maior problema do mundo era a educação. Estava demais? Eu concordo que precisa demais. E eu provoquei. Falei, não, não é esse o problema. E ela ficou indignada e começou a defender que seus professores tivessem isso, tal, tal, tal. E tinha acabado de acontecer um atentado na França. Um atentado de um homem que tinha matado várias pessoas. E eu citei. Como eu conhecia a história do cara, eu citei. E isso aqui, o que você acha? Você acha que a educação resolveria isso aqui? Ela falou, claro que sim. Alguém assim fanático, não teve uma boa educação, não teve isso. Quando ela acabou de falar, eu falei, então, ele era doutor na maior faculdade francesa. Tinha doutorado. As pessoas reconheciam ele, um grande homem. E um dia ele pegou uma faca e saiu matando gente que não era da religião dele. Sabe, irmão, se você quiser uma educação melhor, se está certo, você tem que lutar por isso. As que são professoras e professores aqui, eu imagino a luta de vocês, mas saiba, há muitas coisas e as mais importantes, nem a educação resolve. Só o Senhor. Se o homem não nascer de novo, ele pode ser limitado a não fazer o mal, mas ele não é transformado. Você pode impedi-lo, às vezes ainda, mas você não consegue mudar a vontade dele. Só o Senhor pode fazer isso. Há uma lepra, há uma doença na nossa sociedade, irmão, que só pode ser resolvida pelo poder de Deus. E nós, como igreja, temos que nos livrar de apoios políticos e de qualquer outra coisa e nos concentrarmos no Senhor. Ah, pastor, podemos votar melhor. Ok, escolhe o que você achar menos ruim, mas não espere dele. Não espere de uma atuação política a solução para essa nação. Os homens são limitados. O melhor dos homens é limitado. Só o Senhor. Seja como essa garotinha. Eu conheço alguém. Eu conheço o profeta perfeito. Que não é nem Eliseu que tinha os defeitos. Essa é a realidade. E Eliseu faz o quê? Eliseu fala para o rei, pode rasgar a roupa aí e passar vergonha, rapaz. Capítulo, verso 8. Ele diz, por que rasgasse a roupa? Deixa vir a mim e saberá que é profeta de Israel. É isso. A figura de Eliseu aqui aponta não para profeta hoje, não para pastores de hoje. A figura de Eliseu aponta para Jesus Cristo. E as pessoas, todas as pessoas, o seu filho, por melhor que ele seja, ele precisa de Jesus Cristo. Você tem que levar ele para Jesus. E mesmo depois de estarmos sendo nosso pecado perdoado do lado de cada terra, teremos lutas, pecados, temores e dificuldades. Você tem, eu tenho. Para de fingir que você não tem problema. Não estou dizendo que você ficar contando para todo mundo. Mas pare de manter pose. Porque fingir que está bem, irmão, estraga tanto quanto o problema. Quem já fingiu aqui por muito tempo sabe o que eu estou falando. Destrói a alma. Vocês, casais, se resolvam. Para de ficar fingindo nos lugares. Diante do Evangelho, todos temos dores, todos temos dificuldades. E como rei, quando alguém vem nos pedir ajuda, de coisa grave, todos somos como rei,
impotentes. Uma dificuldade da vida pastoral, irmão, que eu sofro muito, é a impotência de falar, eu não consigo, eu queria ajudar, eu queria resolver. Você que tem filho, quando você vê ele com algum drama, alguma dificuldade ou alguma doença, o que você queria fazer? Já sincero. Seu filho é pequeno e não consegue fazer amizade, o que você queria fazer? Queria brincar os molequinhos, ser amigo do meu filho. Se não for amigo, vou bater em todo mundo na saída. Não dá raiva? Um dia, irmão, isso aqui é errado, né? Tá bom. Saiba que seu pastor é pecador. Um moleque desse tamanho, de 11 anos de idade, ameaçou de bater na minha filha, na saída da escola. Cheguei em casa com a Amanda, fui no banco, com a Amanda chorando. Falei pra Kátia, ó, o menino que tava provocando ela falou que ia bater nela. E a Amanda tá chorando. A Kátia falou, calma, calma ela. Fala que eu vou na escola e a gente vai resolver isso. Eu falei, não, esse é o problema. Eu já resolvi. E é por isso que ela tá chorando. Inclusive o moleque tá chorando também. Bom, tudo que nos deve fazer eu fiz. Eu invadi a escola e ameacei o moleque. Falei, olha aqui pra mim. Você põe a mão na minha filha, eu acabo com você, moleque. Você entendeu? E não chora, moleque. Você ameaçou a menina, não chora. Aí ele falou assim, sabia que eu tenho pai? Eu falei, então traz ele amanhã também. Nós vamos conversar. Aí o moleque ficou desesperado, tadinho. E eu fui embora e a Amanda ficou mais desesperada. Depois eu liguei na escola, pedi perdão. 2 anos depois, eu entrei na pizzaria. Quem era o dono da pizzaria? O pai do moleque. O moleque tava no balcão, ele me viu, fez assim. Ele só levantou quando eu fui embora. Tadinho. Eu me arrependi, mas não tanto quanto eu deveria também. Bom, não foi a melhor solução. Por que isso aconteceu? Porque eu sou pecador, irmão. Eu quero dar uma solução. Não sei se você já fez isso. E você cria um novo problema. Você já fez isso também. Você não admite. O que eu quero dizer, irmão, qual que seria a melhor solução? Tá? Eu não sei até hoje. Mas não era a que eu fiz. Eu tenho que sair na rua ameaçando os outros. Ainda mais um garoto de 11 anos. Você imagina desse tamanho o medo que o moleque ficou. Agora, irmãos, se nós vivemos fingindo para nossa família que nós não temos defeito, se nós não sabemos pedir perdão, no dia pedi perdão para minha filha, falei com a minha esposa, liguei na escola, falei, se seu pai quiser que eu peça desculpa, eu peço. Peço perdão para o menino, acerto tudo, eu errei. A diretora falou, o moleque merecia, tá tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós não admitimos, irmão, se nós não admitimos que somos frágeis, que temos falhas, os nossos filhos já aprendem de criança a ser hipócrita também. Estou dizendo que é elogiar o erro, mas você tem que saber olhar no olho da sua esposa, seu filho e falar, me perdoa, eu errei, eu não venci isso aqui ainda e estou lutando com isso. É uma realidade. Você, homem, jovem, a idade que você tiver, você tem problema com pornografia, você tem que procurar ajuda, procure alguém aqui na igreja. Procure a mim. O que mais? As mulheres também, procure a Cátia, procure a outra. Bom, agora eu falo para você, não dá para você ficar sentado aí e falando assim, ninguém me ajuda, ninguém me procura. Eu não tenho, pode cristão. Talvez você é novo e se sinta constrangido ainda, eu te entendo. Mas quem tem mais tempo, você tem que pedir ajuda, irmão, pedir socorro, pede oração. Tá com vergonha de falar, fala, tô com um problema, não quero contar, ora por mim. Já é alguma coisa. Normalmente vocês me procuram quando a tragédia está pronta já. Você
Quando seus filhos tiverem problema, você deve levar eles a Cristo e não só a você. Você tem que falar, ó, se tiver problema, me procure. Sim, fala isso pro seu filho. Mas quando ele te procurar, ajude ele, mas aponte para Cristo. Aponte. Quais são os dilemas do seu filho? Qual é? Não consegue fazer amizade? Tem muito medo de alguma coisa? Não fica falando para ele, ó, não pode ser assim, não é assim que resolve. Fala, ó, você pode ensinar tanta coisa, esses medos, esses temores vieram por causa do pecado. Por isso que nós precisamos de Jesus. Você pode ensinar desde pequeno já. Sabe esse seu medo? Fala isso para os meus filhos. Isso veio por causa do pecado. Sabe esse seu orgulho? Já falei para eles. Esse orgulho seu é por causa do pecado. O pai também tem isso. Por isso que você precisa de Jesus. Eu também preciso de Jesus. Traga seus filhos a vocês, irmão. Mas depois leve eles a Cristo. Não faça uma idolatria sua de como o pai ou a mãe tem todas as soluções para os filhos. Você está enganando eles. E para me encerrar, vem a parte da humilhação desse homem. Ele chega lá com o dinheiro, com os presentes. E é a parte mais fantástica. Verso 10. O que o profeta fala? O profeta manda o mensageiro. Ou vai lá e fala para esse cara aí, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Matthew Henry acredita, e eu vou usar isso porque eu também acredito nisso, que o profeta agiu assim porque suspeitava do orgulho do comandante. Então, ele esperava ser atendido como? Com honras. E o profeta nem aparece. Por quê? Diante da glória de Deus, irmão, um comandante, um presidente, o que for, um juiz, dentro da igreja, todo mundo tem que ser igual. Diante de Deus, havia um pregador antigo, eu não vou saber qual o presidente, mas o presidente dos Estados Unidos foi num culto. E disseram assim para ele, olha, e ele falava muito sobre pecado, arrependimento, e apontava para Jesus. Hoje pega leve, porque quando tiver no meio do culto, o presidente vai chegar para assistir um culto. Essa história é real. Billy Graham, acho que conta ela até no seu livro, mas é um outro pregador, não é ele? Quando o presidente chega, como que um pregador fica assim? Ele fica meio acuado, né? Ele é homem. Tá ali o presidente, aquela frescuraiada toda. E o pregador falou assim, ó, fiquei sabendo que o presidente está aqui. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor é tão pecador quanto o resto de todos está aqui. E como todo mundo aqui precisa de Jesus, o senhor também. Daquela porta para dentro, o senhor é como qualquer outra pessoa. Aí ele falou, agora colocamos todo mundo no seu devido lugar. Abra sua Bíblia que eu vou pregar. Ele mandou um bom recado ao presidente. Essa é uma realidade, irmão. Esse homem combateu, o profeta combateu o orgulho no coração. E Jesus faz isso com todos nós. E olha a prova do orgulho, irmão. Verso 11. Olha o que ele fala. Pensava eu que o profeta viria ter comigo, colocasse em pé, invocaria o nome do Senhor. Olha como ele já tinha toda uma coisa pensada. Depois, seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Ele profetizaria, faria um ato profético, gritaria, ordenaria que saísse. O leproso já queria toda uma cena. Próximo verso. Ele ainda pega pesado agora. Ele fala, lá da onde eu vim, não teria rios melhores do que o daqui. O Rio Jordão era sujo. Bom, eu estou pregando sobre Romanos, lembra? Romanos 10, 3. Fala o quê que eu preguei alguns domingos? Que alguns querem estabelecer sua própria justiça e não a justiça de Deus. Aqui está a prova.
que todo homem carnal faz isso. Romanos 10, 3 está nesse versículo. Ele quer o quê? Ele quer o milagre e ele quer como? Do jeito dele. Então, se é para lavar no rio, manda num rio melhor. Ele mantém o seu orgulho. Lá de onde eu venho, tem alguns rios melhores. Por que não usou lá? E o final é chocante. E voltou-se e se foi com indignação. Resumindo, ele deu as costas para o profeta e virou para ir embora. Ele ia voltar leproso. Irmão, muitas pessoas vêm até Jesus. E quando pregamos que é somente pela fé, ele diz, isso aqui é muito fácil. Só crer. Não. Eu quero fazer uns atos proféticos. Eu quero fazer tal coisa. Eu quero não sei o que lá. Só isso. Então, tem gente que desiste do evangelho por achar que é muito fácil. Ele quer uma religião mais difícil. Só crê em Jesus? Só crê e está tudo certo? Sim. Mas não é pouco. As pessoas se assustam. Você já foi pregar para alguém que já disse, não é verdade? Só isso. Só isso. Não. Tem que ter santidade, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá, tem que ter não sei o que lá. Bom, o evangelho genuíno é uma flecha no orgulho humano. Você quer fazer um monte de coisa para agradecer e o Senhor fala, eu não preciso de você. É você que precisa de mim. Se quer, se humilha. Se não quer. Agora, olha que bênção. Ele tinha bons conselheiros. O próximo versículo. Os amigos deles, no verso 3, falam o quê? Quando vê ele indo embora. Olha como eles exortam o seu líder, mas de maneira respeitosa. Eles não falam, o seu burro. Mas falam, meu pai, se ele tivesse dito algo difícil, você não faria? Faria. Quanto mais esse, então, lava e será limpo. Lava-te e ficará limpo. Isso aqui é o evangelho, irmão. Creia e será salvo. É um fato. Creia e seja salvo. Arrepende e será perdoado. Não, mas eu quero pagar, mas não tem nada para pagar. Arrepende e está perdoado. Lave e fique limpo. Esses homens foram bons. Bom, tenha bom conselheiro. Se ele tivesse um mau conselheiro, ia dizer o quê? Como que pode um profeta te tratar assim? Vamos embora. Falou, faz, meu. Faz. E você, irmão? Até quando você vai ficar orgulhoso? Eu não sirvo na igreja, eu não ajudo na igreja, eu não faço tal coisa, eu não faço, porque um dia... Até quando você vai ficar com essa conversa? Eu não pego firme porque não sei o quê. Porque eu tenho dificuldade, todo mundo aqui tem, irmão. Arrepende, se humilha e tá tudo certo, irmão. Diante de Deus, o pior pecado, diante de Deus, ele é perdoado com arrependimento. Fim, acabou. Ele voltou, mergulhou, e o que diz o verso 14? A sua carne ficou limpa. É isso, irmão. O dia que você creu em Jesus, você ficou limpo. E assim como o Senhor ensinou no Novo Testamento, não precisa nem mais banhar o corpo todo, só limpar os pés, que é a poeira desse mundo. Você ainda tem pecado, mas o pecado é como aquilo lá, a poeira que se impregna nos pés. Você vem ao culto, recebe meios de graça, palavra, estudo, oração, adora a Deus, você vai embora com os pés limpos de novo. É isso. Pastor, assim é fácil. É isso aí mesmo. Só isso. Bom, quebre esse orgulho. Se achar que ninguém é tão bom que nem você.
Às vezes temos dificuldades porque nos achamos melhor do que os outros. Não queremos reconhecer o nosso pecado. Quando alguém minimamente fala que você tem uma dificuldade, às vezes eu e você explodimos. Por quê? Porque somos orgulhosos. Reconheça suas fraquezas, irmãos. Diante de Deus, não foi você ficar aqui, vir na frente e falar, não. Diante de Deus. Admita, às vezes, você tem inveja, que você tem dificuldade. Admita que seu coração está pesado. Admita que sua mente está com dificuldade. Admita que você tem limitações emocionais. Aí o Senhor vai cuidar. Eu termino dizendo, irmão, busque uma vida mais humilde na presença do Senhor. Naamã se humilhou e mesmo sendo não cristão, recebeu. Ele termina diferente, ele termina dizendo, agora eu sei que há um Deus. Ainda ele fala assim, ó, eu não quero mais adorar outro Deus, hein? Mas às vezes o meu Senhor vai num lugar e eu tenho que ir junto num tempo. Posso ir? O profeta falou, não, pode ir, pode ir, pode ir. Ele reconhece. Outra coisa, irmão. Valorize a voz de Deus, até de lugares para você são pequenos e até inesperados. Como uma adolescente falou com Naamã, Deus pode usar quem Ele quiser para nos repreender. Para falar, você devia ir por aqui. Eu sei que nós estamos dizendo, olha, quando alguém me critica, a primeira coisa que eu faço é olhar quem me criticou. Para saber se ela está no nível de me criticar. Isso aí é orgulho. Você faz toda essa frescura, a pessoa acertou. Então você quer rebaixar ela para dizer, eu posso estar errado, mas ele não tem direito de falar. Pessoas com dificuldades maiores que a sua, às vezes Deus usa para te exortar. Essa é uma realidade. Eu termino com essa história. Eu trabalhava na BV, já era obreiro, as pessoas me reconheciam, me diziam que eu era cristão. Inclusive, a maioria do banco me chamava já de pastor. E um dia, irmão, por causa de uma situação pequena, eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Discuti com o gerente, discuti com outra pessoa. Foi um negócio assim que eu perdi um pouco a linha. Foi discussão numa reunião. Falei que ele estava errado. E mesmo que eu tivesse certo, eu passei completamente do ponto. Mas o que você faz nessa hora? Você mantém a pose, né? Eu fui para a porta da filial, tinha acabado a reunião, esperando um amigo para ir embora, estressado, nervoso, com aquela cara, eu tô certo, tá todo mundo errado. De repente vem uma moça nova no banco, não cristã, encosta na porta. Ô Darcy, tudo bem? Eu falei, tudo bem, o que? Esse cara folgado, acho que eu sou idiota, não sei o quê. Aí ela falou, Darcy, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala. Ela falou, meu, não combina com você o que você fez hoje. Aqui no nosso meio, você é o servo de Deus. Nós não somos. Não combina, mano. Você é um homem de Deus. Eu chorei na frente dela. Voltei pra dentro e falei pro chefe, mano, me perdoa. Falou, tudo bem, Darcy, fica tranquilo. Agora eu podia dizer pra ela o quê? Você tem a vida toda errada. Você tá falando de mim. Eu tô dizendo que eu já não fiz isso, eu já fiz. Mas aquele dia eu fui pego na curva por Deus. Irmão, Deus usa as pessoas. Você crê nisso? Então quando Ele te exortar, corre pra Ele. Faz como Naamã. Tá bom, aonde tá então? Eu vou acertar isso. Eu quero que você saia com isso no coração, irmão. Que eu e você somos defeituosos, temos nossas fraquezas, mas em Cristo encontramos perdão, redenção e Deus nos renova, mesmo nos piores momentos da nossa vida. Nos levanta, nos põe de pé, como nós achávamos outrora que jamais aconteceria de novo. Confie no Senhor. Fica de pé.